sou salvo pela graça? Mas, afinal de contas, o que é a graça de Deus? Vai, você realmente quer saber o que é a graça? Então presta atenção no que essa turma tem para te dizer. Graça significa o favor imerecido de Deus, que se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Isso por si só nos torna totalmente dependentes de Deus, pois tudo que somos e temos provém dele. A graça nos ensina a viver uma vida dedicada a Deus, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivendo de maneira sensata, justa e santa nessa era presente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Foi ele que nos amou primeiro e se entregou naquela cruz por nós, na pessoa de seu Filho, Jesus. Tudo que recebemos é pela graça e não por merecimento. Assim como nossa salvação, o nosso viver, o nosso andar e nosso chamado também são possíveis pela graça de Deus. E também, pela graça de Deus, somos fortalecidos para vencer e resistir ao pecado, ao suportarmos as lutas diárias e investidas do inimigo contra a nossa fé. Quando pensamos na graça como um favor imerecido de Deus, nós não podemos esquecer que houve um alto preço pago, um preço de sangue, derramado por nosso Senhor Jesus. Aleluia, Não foi Jesus. de graça. Glória a Deve sempre Deus. nos lembrar que tudo que fizermos, falarmos, testemunharmos ou recebermos será sempre para a glória daquele que por sua graça nos chamou. Se fomos chamados para louvar, Fomos chamados pela graça. Se fomos chamados para pregar, fomos chamados pela graça. Se fomos chamados para servir, Fomos chamados pela graça. Em Romanos capítulo 11, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: "E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça." 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: "Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo." O apóstolo Paulo nos mostra, através da sua vida, o quão grandiosa pode ser a graça de Deus na vida do homem, quando o próprio Senhor Jesus o foi buscar, separar e o capacitar para a sua obra. Foi pela graça de Deus que Paulo escreveu as cartas às igrejas, realizou viagens missionárias e apresentou ao Deus desconhecido as nações que padeciam sem a graça divina. Não por seu conhecimento, não por sua força, não por sua capacidade, nem tampouco por seu querer, mas pelo poder da graça de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. todos fomos chamados com um propósito: testemunhar, ensinar e viver. por aquele que lhes deu o nome, E o poder de serem chamados filhos de Deus, apregoando as boas obras da obras, salvação, não apenas com palavras, mas em todo modo de viver. E hoje, a amada Igreja do Senhor Jesus nos faz uma pergunta, um convite para a tua alma que grita ansiosa para atender o Mestre. E como você responderá ao Senhor teu Deus quando Ele vos disser: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não posso, Senhor, sou pesado de língua. A minha graça te basta. Não posso, Senhor, não tenho forças. A minha graça te basta. Não posso, Senhor, não tenho conhecimento. A minha graça te basta. Não posso, Senhor, não tenho tempo. A minha graça te basta. Não posso, Senhor, pois tenho medo. A minha graça te basta. Não posso, Senhor, não tenho recursos. A minha graça te basta. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Todos nós temos que trabalhar para aquele que nos enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Deus conta conosco. Ele não depende de mim ou de você, mas Ele, por sua infinita graça, quer se utilizar de nossas vidas frágeis e finitas para a glorificação eterna de seu nome. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como pregarão se não há quem pregue? Mas como pregarão se não forem enviados? E hoje, a igreja conta conosco, e principalmente
Precisamos dar de graça o que de graça recebemos, para que juntos, em um só pensamento e comunhão, honremos e glorifiquemos o nome daquele que nos salvou por sua graça. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, nem de mim, que sofri quando ele veio, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou por sua graça. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. O eu comer. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.